AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, queridos irmãos, mais um dia aqui na presença de Deus, com a ajuda do Senhor. Estamos aqui para apresentar o programa Gerando Saúde. Queremos te convidar nesse momento para fazermos uma oração. Convida os seus amigos, os vizinhos, curta e compartilhe as páginas oficiais AD Perus. Chame todos para ouvir, porque hoje nós estamos munidos de muita informação. Teremos aqui muita coisa bacana para passar no programa. Por certo, o Senhor Deus nos ajudará e abençoará muitas vidas. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por esta tarde estarmos aqui reunidos em Tua presença. Senhor, obrigado, Senhor, por toda a equipe técnica que aqui está, Senhor, trabalhando para enviar aos nossos ouvintes, amigos, irmãos, o melhor, Senhor. Deus abençoa cada um que aí está na sua casa, que ele possa ser abençoado através dessa programação e o Teu nome seja para sempre exaltado. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Já quero pedir que você curta e compartilhe os canais oficiais AD Perus, no YouTube, no Facebook, para que juntos possamos compartilhar aqui desse momento de informação. Não é isso, doutora? Sim. Vamos ler a palavra? Vamos. Vamos ler a palavra e logo a gente já começa com tudo que nós trazemos de mais informação aqui neste sábado. Muito bem. Separamos uma palavra hoje que está no livro de Salmos, capítulo de número 139, versículo 13, 14, 15 e 16, que nos diz assim: Pois possuíste o meu interior, entretesteste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16 e último. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia após dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Queridos irmãos, em uma breve meditação nessa palavra, aqui o salmista está falando do momento em que ele é formado no ventre da sua mãe, do momento em que o seu corpo ainda estava informe. E essa palavra no hebraico é golem, que significa substância, ou seja, quando ainda nem ossos,
pele, músculos, tendões, todo tipo de tecido havia sido formado. Deus já conhecia o salmista. E ele usa uma outra palavra dizendo, quando o meu corpo estava sendo entretecido, ou seja, doutora, costurado, Deus estava cuidando nos mínimos detalhes. Coisa linda, né? Aleluia. Coisa linda. Deus estava construindo o salmista nos mínimos detalhes. Assim é comigo e é contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra fique latente no teu coração, que ela ache morada e guarida. Muito bem. Nós estamos com um assunto muito bacana aqui hoje, né, doutora? Sim, um assunto muito atrativo para todos, muita orientação. Então, nós queremos convidar você, compartilhe conosco, mande as suas perguntas diante do assunto que nós temos e que nós vamos trazer hoje. Muito bem. Também já quero convidar para esse momento especial aqui, uma participação que estará fazendo conosco via link, né, Skype, a doutora Gabriela Michelin Santiago. Ela vai estar participando conosco, ela é médica, ginecologista e obstetra, especialista. Estará falando sobre gravidez no período do coronavírus e o medo das doenças emocionais com a nossa doutora Nilvânia. Doutora, a senhora nos ouve já? Escuto sim, vocês me escutam bem? Muito bem. Gostaria que a senhora fizesse as suas considerações, a sua apresentação inicial, para depois nós estarmos no próximo bloco, somando junto com as perguntas dos nossos internautas, a respeito sobre esse tema tão importante. Doutora, qual é a sua formação, qual é a sua área de atuação? Perfeito. Eu sou formada em medicina pela Universidade de Santa Cruz do Sul, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Fiz residência médica, 3 anos de residência médica em ginecologia e obstetrícia. Posteriormente, fiz mais 1 ano de cirurgia, de residência em cirurgia ginecológica minimamente invasiva. E hoje eu trabalho com gestantes, em pronto atendimento, consultório, consultas de rotina, cirurgias ginecológicas também. Creio que é isso. Atualmente atuo em Jundiaí. Bacana, muito bacana. Doutora é uma amiga pessoal da nossa doutora Nilvânia e está prestativamente nos ajudando aqui a trazer informações para você, querido irmão. Gostaria que você compartilhasse nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que você compartilhasse os canais oficiais AD Perus e junto conosco participasse mandando as suas perguntas. Então nós vamos falar sobre a gravidez neste período de coronavírus. Não é isso, doutora? Isso. E sobre? E sobre o medo. Isso. Né? Nós temos aí a nossa doutora que vai transcorrer a respeito disso. E eu quero falar um pouquinho sobre o medo também. O medo com a gestante, quais são nesses primeiros meses que ela está gestante, quais são os medos que ocorrem junto com ela. E aí eu vou falar um pouquinho do que é medo. Então, mande a sua pergunta, que medo é esse que você sente hoje? Para que a gente possa discorrer um pouquinho do que é o medo e depois também mencionar o medo que a gestante tem. Que para ela é tudo novo, muitas mudanças ocorrem, tanto física como emocional, e aí ela vai transcorrer nesses 9 meses, e ela pode aí, nessa orientação que a gente vai dar, né, que ela possa entender que isso é natural, porque houve mudança. Bacana, bacana. Bom, mas esse assunto vai ficar para o próximo bloco, porque nós vamos fazer um breve intervalo agora. Enquanto isso, você mande as suas perguntas, curta e compartilhe, que Deus te abençoe. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo
disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus queridos irmãos, nós voltamos aqui e queremos mais uma vez te convidar a que você mande as suas perguntas, os seus questionamentos. Quem sabe tem alguém da sua família que está gestante, está passando esse momento e nós estamos interessadíssimos em te ouvir, os teus questionamentos, as tuas perguntas. E nós estamos aqui hoje para falar sobre esse momento do coronavírus na gestação. Nós recebemos muitas perguntas nos programas passados a esse respeito e nós já queremos linkar conosco aqui a nossa doutora Gabriela Michelin Santiago, que estará participando conosco neste momento. Doutora, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: quais são os cuidados que a gestante deve ter nesse período de coronavírus? Perfeito. Bom, primeiramente, a gestante não apresenta um risco maior que a população em geral de infecção. É evidente que na gestação a gente tem um período de imunidade, de baixa da imunidade, né? E temos também algumas modificações no organismo, como o aumento do volume abdominal, pelo crescimento do feto, um aumento na oxigenação para levar oxigênio para o feto. Então, a gestante tem algumas peculiaridades que ela acaba ficando um pouco mais sensível. Uma vez que adquirido o vírus, ela fica um pouco mais sensível. Mas ela não tem um risco maior que a população em geral até o momento, né? Os cuidados que ela deve ter são os mesmos que a população geral: evitar o isolamento, aglomeração de pessoas, cuidados com a higiene, lavar bem as mãos, procurar utilizar as máscaras quando o ambiente fora do domicílio. Inclusive, acerca disso, eu gostaria de fazer um breve comentário, que nós temos visto muito as pessoas com máscara, colocando as mãos nos rostos, para ajeitar a máscara, né? A gente recomenda que quando colocar a máscara, tente não colocar a mão no rosto, porque as nossas mãos são consideradas contaminadas, então a gente pode estar adquirindo a infecção. O que vale a pena também nós comentarmos aqui é quando a gestante deve procurar o pronto-socorro, porque durante a gestação nós podemos ter sangramentos, cólicas, alguns sintomas da gravidez, né? E nós temos orientado que as gestantes procurem um pronto atendimento somente quando realmente necessário, quando for algo preocupante, um quadro de sangramento, quando o bebê não estiver mexendo, quando apresentarem febre, sintomas respiratórios, para que elas não venham se expor a essa contaminação. Perfeito. Eu quero linkar já a doutora Nilvânia, que está conosco aqui, doutora, mas antes de linkar ela, desse momento delicado em que as gestantes, até mesmo as puérperas, né, doutora? Eu queria falar antes disso sobre as que compreendem as comorbidades. Essas gestantes, elas devem evitar esse momento, elas devem ter mais precaução. Como que é feito esse acompanhamento médico
Dá para fazer através de videoconferência nesse momento? Não dá? Explica para nós esse momento, doutora. Perfeito. As gestantes que apresentam pressão alta, obesidade, diabetes, asma, problemas respiratórios, algum problema de imunidade maior, elas sim apresentam mais risco, assim como a população em geral. O pré-natal, o acompanhamento antes do nascimento, durante a gravidez dessas pacientes, ele precisa ser feito com mais frequência do que das outras pacientes no geral, das outras gestantes. Nós temos liberação pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia de tentar realizar ao máximo as consultas por videoconferência, porém, em alguns momentos a gestante precisa se deslocar para realizar exames, fazer um ultrassom, para medir a altura uterina, medir a barriga, né? Nós temos tentado flexibilizar ao máximo para que essas gestantes não precisem sair de casa, mas uma vez que elas precisarem se deslocar, porque haverão momentos que elas precisarão de consultas presenciais, nesses momentos que elas tomem o máximo de cuidado para não se contaminarem. Entendi, bacana. Ou seja, tem coisa, doutora Nilvânia, que a tecnologia não substitui de maneira nenhuma, né? Sim. Mas, falando desse momento que a doutora Gabriela falou a respeito do coronavírus, todas as precauções que tem que ser tomado, isso também afeta a mãe que está fazendo o pré-natal, isso vai causar um medo nela, como que ela vai lidar com toda essa situação? Então, é tão importante, né, ouvir a doutora falar desses cuidados clínicos, como também é importante entender que tudo é novo para essa gestante. E esse coronavírus, além dos medos que uma gestante tem de não conseguir dar conta deste momento, também vai pedir para que ela tenha todos uns cuidados aí especiais dentro da saúde dela e das pessoas que estão do lado dela. Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação em que toma conta de uma forma muito maior da gestante, Emerson. Certo. Muito maior, porque ela quer hoje abraçar tudo isso que ela ganhou, né? Ela quer dar conta. Às vezes o medo é de ela não conseguir dar conta de tudo isso. O medo é dela fazer as coisas certas, e aí gera realmente uma tensão emocional, gera uma ansiedade muito grande, né? Um medo, às vezes quem é mãe de primeira viagem, qualquer dorzinha, a doutora sabe disso, qualquer dorzinha já espanta, já quer estar dentro de um consultório para certificar de que aquela dor não vai gerar nenhuma expulsão do feto. Então, assim, é muito importante nesse momento que ela comece a também procurar alguns programas que falam um pouco dessas dores. Não sei se a doutora, né, esses programas de pré-natais é muito bom, e tem alguns online que possa estar dando algumas orientações, que às vezes alguma cólica, algumas dorzinhas. Então, como a doutora falou, vai ter momentos em que vai ficar insuportável, tem que buscar mesmo esse contato aí com o seu médico. E vai ter momentos em que ela já sabe que ela tem aquelas dores compassadas num período aí, vamos dizer, sente uma dor uma vez por mês, então que ela não precise ir, mas a doutora é melhor que eu, né, nesse sentido, então ela pode dar algumas orientações nesse quesito, né, muito de que bem. Vai ter momentos que essa cólicazinha é uma coisa normal, para ela não se espantar, para ela não ficar ansiosa, para ela não ficar com medo de perder o feto e alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Para você que está chegando agora, nós estamos com a doutora Gabriela Michelin Santiago, ela é especialista em ginecologia obstetra, está participando conosco do programa Gerando Saúde. Eu gostaria que você mandasse as suas perguntas, as suas dúvidas, para nós aproveitarmos aqui ao máximo a doutora que participa conosco desse programa. Doutora, uma segunda pergunta. Quais os problemas que o feto pode apresentar nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando? Perfeito. Até o momento,
Bom, eu esqueci de falar no início da apresentação, nem cumprimentei a todos, né? Mas é importante ressaltar que todas as informações que nós temos, elas têm sido diariamente atualizadas, porque o vírus essa cepa de vírus é extremamente nova, né? Os dados nós temos de dezembro para cá, isso é um período muito curto cientificamente, não temos estudos ainda. Então, muita coisa que a gente tem de conhecimento são de estudos que ainda são muito rasos, não 100% confiáveis. Mas até o momento nós não temos evidência de transmissão do coronavírus, do novo coronavírus, o Covid-19, para os fetos dessas gestantes. Dentro da barriga não há contaminação. Até o momento não tem nenhum dado de aumento do risco de aborto ou de malformações no bebê. O que se observou dos dados dos estudos da China é que aumentaram o número de partos prematuros, mas não se sabe se isso se deve exatamente à infecção ou se é decorrência das gestantes terem agravado seu problema de saúde e necessitado antecipar o parto por estarem com desconforto respiratório, em uso de ventilação mecânica. Então, esses partos foram abreviados por conta disso. Mas, até o momento, não temos grandes problemas com o feto das gestantes que tiveram a infecção pelo coronavírus. Bacana. É importante ressaltar, né, doutora, que vamos falar uma linguagem aqui não tão técnica, né, que a mãezinha, ela tem barreiras, né, as barreiras placentárias, o próprio organismo desenvolve esse cuidado com o bebê, não é isso, doutora? Isso mesmo. E como a Nilvânia comentou muito bem, essa preocupação com a saúde mental das pessoas no geral, esses momentos difíceis em que nós temos mudado os nossos hábitos, onde existe um alto nível de estresse, preocupação, é muito importante que nós busquemos esse equilíbrio racional, mental, que a gente busque ter uma boa qualidade de sono, ter uma alimentação saudável, ingerir bastante líquido, procurar viver em paz com as pessoas da nossa casa, procurar ser tolerante, procurar um estado de equilíbrio. Isso tudo ajuda também, né? Mas, referente à gestação, por enquanto, a nossa preocupação maior é com a mulher mesmo, com a população em geral, e a nossa preocupação é no nascimento do bebê, né? Que esse bebê fique protegido também, que essa mulher fique protegida, para que esse bebê, quando nasça, também fique protegido dentro da sua casa. Perfeito, perfeito. Bom, já tem chegado algumas perguntas aqui, não é isso, doutora Nilvânia? Sim. Quer fazer, Sim. formular essa pergunta? Olha, a Lúcia Silva, ela nos pergunta, no caso, qual é o cuidado pós-parto e com o recém-nascido, se for parto cesariana? Certo. Bom, o parto eu já respondo agora? Sim, pode responder para nós. Antes disso, doutora, me permita, eu já quero incorporar acoplar uma outra pergunta aqui, que é exatamente o que a Luciana perguntou, né? As considerações pertinentes ao parto nesse momento de pandemia. Como ela está falando do parto cesárea aí, pode ser tanto o parto cesárea quanto o parto normal. Quais são as considerações, né? Perfeito. Então, nós temos tido muitas gestantes procurando pronto atendimento na tentativa de antecipar o parto em função do medo. Nós temos orientado que essas gestantes aguardem entrar em trabalho de parto para que tudo ocorra da forma mais natural possível. Tem as pacientes que preferem estar agendando as suas cesáreas, as cesáreas podem ser agendadas. Até o momento não existe nenhuma evidência que o parto cesáreo ou o parto normal seja melhor no caso de infecção pelo coronavírus. A grande vantagem do parto normal é que, em geral, o tempo de hospitalização da mãe é menor, então ela vai mais cedo para casa.
Mas respondendo à pergunta da Lúcia, o cuidado pós-parto com o recém-nascido, nós devemos cuidar o contato com o recém-nascido, procurar higienizar as mãos antes de trocar a criança, antes de entrar em contato, pegar no colo, tentar manter nossas roupas limpas, principalmente se a gestante tem sinal de infecção pelo Covid, suspeita ou confirmação, né? Devemos tentar utilizar as máscaras quando a gestante quando a mãe for pegar o seu bebê no colo, grupos familiares, né, que residem na casa. O ideal é que haja um distanciamento da criança nos primeiros meses de vida, né, que ela não receba visitas. Olha, isso é muito importante, doutora. Ressalta de novo essa indicação que a doutora deu? Perfeito. É muito importante que que as mães que recém deram à luz evitem receber visitas, evitem o contato do bebê nos primeiros meses de vida com outras pessoas que não estritamente necessário. E a gestante a paciente que teve coronavírus, que deu à luz, ela deve ter um cuidado redobrado de utilizar máscara, higienizar as mãos, higienizar os lençóis do bebê, onde colocar a criança, já higienizar para não ter perigo de contaminação, né? E a preocupação do parto cesáreo é que, eventualmente, a gente tem complicações da cirurgia em si, de infeccionar os pontos, de abrir, de gerar alguns problemas, e essa gestante acaba tendo que ir mais vezes ao médico. Então, essa é a preocupação maior que nós temos. No geral, não vejo tanta diferença assim do parto normal. Ok. Inclusive, né, é bom a gente deixar uma dica também para vocês, que assim, você está com você está com uma criança nova. Então, assim, às vezes aquele que sai, o pai e a mãe que sai, quando volta, é importante tirar aquela roupa, né? E para ter o contato com a criança, é importante já ter tomado um banho, já ter colocado uma roupinha limpa, exatamente porque você vai ter esse contato, né, Emerson? Então é muito importante, além do que a doutora falou, a gente ter todos os cuidados higiênicos, porque é um bebezinho. Sim. Né? Além das mãos, as máscaras, é importante fazer o seu higiene pessoal antes de ter... Isso já é antes do coronavírus, Sim. né? Que às vezes você vai visitar uma criança, você não pode, do jeito que você chegou na rua, catar a criança no colo. Você vai higienizar a mão, né? Então, assim, é muito importante. Além dos cuidados que a doutora colocou, você entender que você que é o pai, você que é a mãe, também tem esses cuidados antes de pegar o seu bebezinho nesse período da epidemia. Bacana, muito bacana. Doutora, tem chegado muitas perguntas, nós precisamos ir para um rápido intervalo, tá? Eu vou pedir que você continue mandando as suas perguntas. Daqui a pouco nós vamos estar respondendo o Felipe Anjos aí, que mandou mais um questionamento a respeito de parto. Vamos aproveitar aqui, para quem está chegando agora, a doutora Gabriela Michelin Santiago está participando conosco do programa Gerando Saúde, tirando todas as dúvidas a respeito desse momento do parto agora, em meio à pandemia coronavírus. Continue mandando as suas perguntas, seus questionamentos, e a gente volta para responder essa pergunta pós-intervalo. Que Deus te abençoe. Iperus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Olá, a paz do Senhor.
Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Queridos irmãos, voltamos para mais um bloco. Nós tivemos algumas dificuldades técnicas hoje para entrar, por isso nosso programa está sendo bem dinâmico, bastante corrido. Muitas perguntas têm chegado, doutora, através dos nossos canais oficiais AD Perus no YouTube e no Facebook. Gostaria que você continuasse compartilhando com seus amigos, com seus vizinhos. Nós estamos aqui informando de uma maneira geral a população para que todos fiquem bem informados nesse momento de pandemia e que não precisa ter pânico. É isso, doutora? Não precisa ter pânico. Você que está nos ouvindo, também mande as suas perguntas, mesmo que você não tenha uma gestante. Mas você pode ser um orientador. Perfeito. Você pode ajudar, de repente, você percebe que você tem uma dúvida, aí faz a pergunta. E aí você orienta uma pessoa que está do seu lado, um familiar. É muito bom. Muito legal. Bacana, bacana. Pessoal, gostaria de mandar um abraço a todos que estão aí acompanhando no YouTube, no Facebook. Muita gente, pastor, manda um abraço, um abraço a todos. Sintam-se abraçados, um abraço fraternal do programa Gerando Saúde, meu e da doutora Nilvânia. Mas nós já queremos linkar de novo aqui na nossa conversa a doutora Gabriela Michelin Santiago, que é médica ginecologista obstetra e que está tirando todas as dúvidas aqui a respeito desse momento de coronavírus, Covid-19 e o momento do parto, pós-parto, pré-parto. Doutor, eu gostaria de pedir gentilmente, tem muitas perguntas chegando, eu gostaria de responder aqui o Felipe Anjo e a gente fazer um bate-bola bem rápido, porque vamos tentar responder a maioria das dúvidas possíveis, ok, doutora? Perfeito. Perfeito, então... Peraí. Fale. Ele perguntou quanto ao parto cesáreo, a opção do parto cesáreo. Creio que eu já tenha respondido, não sei se respondi, mas em geral o parto cesáreo não tem benefício comparado ao parto normal. Okay. Fica aí uma opção da paciente ou por algum problema de saúde que ela venha apresentar que o parto precise ser rápido. Ou seja, não tem necessidade, né, doutora? Está no 7º, 8º mês, ir para o parto a cesárea só porque nós temos o coronavírus. Não tem necessidade, exato, né? E o feto, ele precisa ser totalmente formado, né? Então precisa ir os 9 meses certinho, não é isso?
Ah, sim, sem dúvida. Na verdade, o tempo ideal de gestação, se nós considerássemos 4 semanas, 1 mês, seriam 10 meses. É que nós contamos por semanas, Exatamente. né? 9 semanas, 9 meses seria até um pouquinho cedo. Mas, em geral, a gente espera até o tempo certo do bebê nascer, porque ele fica mais confortável para respirar. Ele responde melhor essa transição de sair da barriga para a vida externa. Ele se adapta melhor quando ele está no tempo certo, madurinho. Muito bem. Doutora, tem chegado uma pergunta aqui do nosso internauta, é o Willenberg Rocha. Ele está perguntando: o vírus pode passar da gestante para o bebê? Intraútero, a princípio, não. Esses dados são novos e nós ainda não temos estudo dizendo isso com 100% de certeza, mas até então o vírus não costuma passar para o útero, para o bebê dentro do útero. Depois que o bebê nasce, aí sim há um risco de contaminação que a mãe pode passar para o bebê através das mãos, através da respiração perto do bebê, né? Então tem que ter esse cuidado depois que o bebê nasce. Bacana, então está respondido a pergunta aí. Nós temos outra pergunta que já na sequência, é o André Bueno, pastor André Bueno, um grande abraço. Ele está perguntando o seguinte: partos nas residências ainda existem? Essa pergunta é espetacular. Nós temos visto o desejo das pacientes de ganharem os bebês no domicílio. Ainda não existe uma segurança de ganhar o bebê em casa, nem fora do período de pandemia. Mas até se aventou essa possibilidade, em função da pandemia do coronavírus, se seria mais seguro ganhar o bebê em ambiente domiciliar. Não, do contrário, é mais seguro que essa gestante vá até o hospital, porque em alguns casos que ela possa estar com o vírus de forma assintomática, ela pode desenvolver, por o período do parto ser um período de estresse, ela pode desenvolver sintomas bruscamente, durante o trabalho de parto. Então, o ambiente melhor do parto é o hospitalar, mesmo em função da pandemia do coronavírus. Ou seja, né, doutora Nilvânia, essa questão das parteiras, como antigamente tinha muito, né? Hoje a gente percebe, doutora Gabriela, que tem que ser levado isso com bastante seriedade, tendo em vista toda a tecnologia e aparato médico hoje que nós temos disponível, correto? Correto. E no caso do parto e da gestante, as coisas acontecem muito rápido. Às vezes a paciente dentro do ambiente hospitalar, a gente tem dificuldade por questão de tempo mesmo, de fazer o procedimento que tem que ser feito. Então, se essa paciente não estiver no hospital, a gente pode ter um atraso aí no tratamento e isso pode implicar em problemas na saúde dela e do bebê. Obrigado, doutora, pela resposta. Doutora Nilvânia, a doutora Gabriela falou sobre o estresse que é causado nesse momento do parto, que vai aí culminar aí em um momento delicado para a mãe nesse momento. Como que a mãe tem que reagir a esse momento de pré-parto, ou mesmo durante, ou até mesmo depois do parto? O que nós temos visto é que o estresse, nesse período de gestação, ele vem junto com os medos. Está muito acentuado com o medo que essa mãe tem de não dar conta deste bebê, de não ser um parto como ela pensou, como ela sonhou. Então, pode gerar um estresse por conta deste medo. Hoje, então, diante dessa pandemia, fica mais acentuado porque ela não vai ter ajudas. As ajudas que seriam dos avós, a ajuda que viria desta mãe, de amigos, de vizinhos. Então, ela vai perceber que ela não vai poder ter. Então, gera aí um medo muito grande. E por conta disso, há um estresse que se vincula nesse período, né? Mas é muito importante. Você que está gestante, é mãe de primeira viagem, está organizando aí, né, as roupinhas do bebê, o quarto, mas você tem como
companheiro, o seu esposo ou o seu namorado. Você tem uma pessoa aí que está junto com você te dando uma força. Então é nela que você tem que se apoiar para não ficar estressada. O que recomenda? Que você tenha bastante diálogo, que você fale tudo aquilo que te incomoda. É muito importante falar tudo aquilo que te incomoda. Isso alivia e não gera o medo, nem o momento estressante para essa grávida. Ela pensar nos prazeres que ela tem, viu, Emerson? Bacana. Porque a gestante está dentro de casa nesse momento, mas ela pode fazer algumas coisas com a fralda do bebê, ela pode ter uma alimentação que ela gosta, então ela pode se direcionar para a área dos prazeres dela, para não gerar esse nível de estresse, esse nível de medo, esse nível de ansiedade, porque o estresse também é gerado pelo nível de ansiedade. Bacana, muito bacana as informações da doutora Nilvânia aqui. Tem chegado mais perguntas através dos canais oficiais AD Perus, YouTube e Facebook. E eu quero já colocar mais uma pergunta aqui, doutora, que é da nossa internauta Luana Queiroz, que diz o seguinte: é possível um parto normal após 2 cesáreas? Certo, Luana. Possível mas nós não recomendamos, porque existe um risco muito grande não, mas é um risco que aumenta significativamente quando nós temos 2 cesáreas. Quando a gente faz a cesárea, a gente faz uma cicatriz no útero, e a cicatriz ela é mais sensível. Então, por conta da contração, essa cicatriz pode se romper e aí a gente para de mandar sangue para o bebê. Então, é uma emergência muito complicada de se lidar. Às vezes a gente pode perder o bebê, pode perder a paciente. Então, não existe recomendação de parto normal depois de 2 cesarianas. Depois de 1 cesariana é possível se tentar. Ou seja, doutora, não vale a pena correr o risco, não é isso? Fazer as coisas com segurança. Às vezes a paciente já chega ganhando, tem 2 cesáreas e chega ganhando. Bom, se chegou ganhando, aí ok. Mas nós esperarmos que venha de parto normal e deixar que as coisas aconteçam, se é possível evitar esse risco, nós como médicos tentamos evitar. Bacana. Bom, tiramos bastante dúvidas nesse bloco, não é isso? Nós vamos fazer um rápido intervalo para tomarmos uma água aqui, nos higienizarmos. Doutora, tem o álcool em gel aí, né? Sim. Tem, tá aí. Então, tá todo mundo com álcool em gel. Nós vamos aqui rapidamente. Eu gostaria que você continuasse mandando, não é isso, doutora? As suas perguntas, as suas dúvidas a respeito do parto, do pré, durante o pós-parto. Nós estamos, para você que está chegando agora, nós estamos com a doutora Gabriela Michelin Santiago. Ela é especialista em ginecologia e obstetrícia. Então, nós estamos tirando todas as dúvidas aqui a respeito desse momento de pandemia. Que Deus te abençoe e voltamos já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos.
AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Uma doença mortal abalará esse país. Shoia, semina e alface. A shoia, sal e merrévia. A medicina não vai ter explicação. Mas é Deus vos aviso, porque vos amo, e vós sois meus filhos. Desça na oração, desça, porque o choro vai ser grande, velório atrás de velório, o choro vai ser grande, e eu aviso antes, eu tenho profeta na terra, a terra é minha. Itália viveu hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4.000 casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos, nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Queridos irmãos, voltamos para o último bloco das nossas dúvidas aqui do nosso programa. Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu já gostaria de iniciar esse bloco dizendo para você enviar os seus pedidos de orações. Faça os seus pedidos de oração. Nós estaremos aqui no final do último bloco aqui orando por você, por sua família, pelos seus pedidos de oração, para que o Senhor Deus continue te abençoando. Para você que está chegando agora, Deus te abençoe. Curta e compartilhe os canais oficiais AD Perus no YouTube e no Facebook. Hoje nós estamos aqui com a doutora Gabriela Michelin Santiago. Ela é ginecologista e obstetra, especialista, e está tirando todas as dúvidas a despeito desse momento de pandemia do Covid-19. Eu já queria colocar mais uma pergunta aqui para a doutora, uma pergunta que chegou para nós, é possível? Enquanto a produção está ali, apareceu. Vamos lá, doutora. Jadiel Barbosa, doutora, nos pergunta: uma criança infectada por corona consegue sobreviver? Sim, nós temos visto uma resposta muito boa das crianças recém-nascidos, porém, eventualmente temos casos graves, mesmo nos mais jovens. A chance é muito baixa, mas o ideal é que se evite o contato, se realize a prevenção. Não contar com essa possibilidade de risco baixo, né? Se proteger. Mas sim, nas crianças, nos recém-nascidos, costuma ser um risco menor de desenvolver doenças graves, a manifestação grave. Bom, era em cima disso que eu ia fazer a pergunta, doutora. A senhora acabou nos respondendo
que é a questão dos cuidados que deve ter com o bebê, de higiene, os cuidados sanitários. A senhora acabou respondendo, eu quero fazer uma outra pergunta. A pergunta é o seguinte, a grávida que está próximo a dar à luz, existe algum tipo de exercício que ela pode fazer para estar ajudando na hora do parto, no caso de parto normal, estimulando, alguma coisa que seja preventivo nesse sentido? Para que auxilie a dar à luz? Isso. Certo. Quanto melhor o preparo físico da paciente, da gestante, mais fácil para conseguir dar à luz durante o parto. Exercícios como caminhar, tem bolas de pilates que você pode sentar, fazer movimentos circulares com quadril, alguns movimentos de agachamento ajudam, mas isso deve ser feito depois do período em que o bebê já pode nascer com segurança, que seria após umas 38, 37, 38 semanas. Aí, depois desse período, se ela entrar em trabalho de parto, já vem o bebê com uma certa segurança. O ideal, no caso de cesárea, a gente espera um pouquinho mais para agendar a cesárea, viu? Mas para fazer esses exercícios, depois das 37, 38 semanas, a gente já tem segurança. Perfeito. A gente teve aqui, né, doutora Nilvânia, o doutor Fábio, no programa passado, até falando que esses exercícios também aliviam o estresse, a insegurança, gera na pessoa a sensação de bem-estar, correto? Sim. Doutora, até para a gente poder deixar essa pergunta que o Emerson fez, na verdade, ela vai poder fazer qualquer tipo de exercício sobre a indicação do médico dela, na verdade, né? Sim, gestantes que apresentam algum risco, hipertensas, pacientes com sangramento, durante a gestação, elas devem ter alguns cuidados. Então, deveria conversar com o seu médico. Em geral, nós não recomendamos. Isso serve para pacientes que não têm nenhum problema no desenrolar da gestação, tem uma gestação que está indo bem. Vale lembrar que depois dos exercícios é normal sentir um pouco de dor na região do baixo ventre, ou até mesmo perto das virilhas. Isso pode ser normal, deve-se tentar depois tomar um banho quente, tentar alguma medida assim mais caseira para que isso diminua. Se essa dor se intensificar, aí sim, procurar o pronto-socorro ou se apresentar sangramento, né? Mas esses exercícios são indicados mais para pacientes que não têm nenhum risco maior na sua gestação. Bacana. Doutora, enquanto a gente vai formulando outra pergunta ali, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, uma curiosidade aqui, que eu acredito seja de muitos. A questão da alimentação, nesse período pré-parto, a questão de toda, visando o momento do coronavírus agora, que tipo de alimentação a doutora indicaria para essas mães que estão aguardando aí? Perfeito. A alimentação vem sendo bastante estudada nos últimos anos. Eu acredito que o adequado seria um equilíbrio, você tentar ter uma dieta balanceada, não ingerir muito doce, fritura, pode comer um pouquinho de cada coisa, se ela não tiver nenhum problema de saúde do tipo diabetes, hipertensão, que a dieta vem interferir. Mas tudo com equilíbrio, evitar doces demais por conta dessa ansiedade de ficar em casa, né? Dar preferência para frutas, para verduras, vegetais. Agora a gente tem essa restrição porque não pode toda hora estar saindo de casa para ir no mercado, mas então tentar comprar no mercado mais legumes que duram ali uma semana na geladeira, né? Para que possa ter essa dieta equilibrada. E ingerir bastante líquido, uns 2 a 3 copos a cada turno de água, né? 2, 3 copos de manhã, 2, 3 copos de tarde. Isso tudo vai ajudando esse equilíbrio. Fazer refeições
várias vezes, mas em quantias menores, tentar colocar fibras na dieta, aveia, ou alguns compostos que a gente compra na farmácia também com fibras, né? Isso tudo ajuda a manter a gestante mais com uma saciedade melhor e que ela não fique descontando até a própria ansiedade na comida. O peso da gestante é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Hoje se sabe que o aumento de peso acelerado na gestação não é tão benéfico como a gente pensava antigamente, né? Olha só que informação importante. A doutora Nilvânia, a doutora Gabriela falou sobre a ansiedade nesse momento de estar comendo toda hora, assaltando a geladeira. O que pode ser feito? Então, tem algumas sugestões, né? Nós mulheres gostamos de falar bastante. Nesse período que a gente está no confinamento, a gente tem poucas pessoas para a gente falar. Mas eu queria sugerir nesta tarde que, como você tem, né, um celularzinho aí, que você tenha um grupo e tenha pessoas que possam te ouvir, eu acho que é uma boa recomendação. Que para até te ajudar nesse momento da ansiedade, para que você não desconte tudo na comida, porque acontece, viu, Sim. Emerson? Às vezes nós ficamos nervosos, às vezes não conseguimos lidar com alguma situação, ficamos com medo, a gente vai e come alguma coisa, a gente dá uma voltinha, vai lá, come mais alguma coisinha. Então isso acontece muito conosco, mulher, e principalmente nesse período da gestação, porque nós não sabemos o que vai vir, o que vai acontecer, e por conta disso gera uma ansiedade. Então eu sugiro que neste período que você está dentro de casa, faz algum grupo, né? Faz grupos aí no WhatsApp, pessoas que são da sua confiança, que possa te ouvir, que possa até chorar. De você chamar a pessoa e você tá ali angustiada porque tá com medo de alguma coisa, chama ela, choram com elas, coloca ali na câmerazinha do Zap e desabafa com alguém, porque é muito importante, né? Nós não somos super mulheres, nós precisamos sim de alguém que nos ouça e de alguém que possa chorar junto com a gente. Então é uma recomendação aí para as nossas gestantes. Bacana. E mande o seu pedido de oração até pelas gestantes que você tem na sua família, para que no próximo bloco a gente possa orar por todas as nossas gestantes do nosso país, das nossas igrejas. Amém? Então que Deus venha abençoar cada uma. Bacana. E lembrando que esse momento, né, doutora, é um momento que as gestantes elas ficam mais suscetíveis a problemas emocionais devido às disfunções hormonais. Sim. Mas nós precisamos fazer mais um intervalo e vamos para o último bloco do nosso programa. Eu gostaria que você mandasse os seus pedidos de oração. Gostaria que nós vamos fazer aqui o momento oração e dizer que a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, está investindo na sua vida. Nós estamos em um momento muito peculiar, um momento muito ímpar, em que nós temos se unidos todos em um só propósito, Sim. que é de intercessão pela sua vida. Então, mande o seu pedido de oração, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, fique aí, não saia. Deixa eu só fazer uma observação. Muito bem. Eu também gostaria de recomendar, né, que no momento que você está muito ansiosa, muito angustiada, que você possa também fazer esse seu momento de oração. Porque é tão importante quando a gente confia. Sim. E nós temos que confiar num Deus Todo-Poderoso, aquele que nos guarda, aquele que está juntinho de nós. Às vezes não vamos ter muitas pessoas, mas nós temos que crer que Deus está ali. Então é importante também que você tenha esse momentinho da sua oração, do seu falar com Deus, é muito importante para as nossas vidas. Dá um sossego na alma, dá um sossego no espírito, e isso faz com que a gente fique bem. Então é uma outra recomendação. Deus te abençoe, fique aí, não saia. Até já. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento.
Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Que nos acompanharam de uma forma especial, todos aqueles que mandaram as suas perguntas, todos aqueles que estiveram conosco nesta tarde, somaram com a gente, compartilharam. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Quero também agradecer a presença da nossa doutora, da Gabriela Michelin Santiago. Foi de muita importância a sua participação nesta tarde, junto conosco. Você tirou muitas dúvidas. Esse canal é exatamente para isso, Gabriela, para a gente orientar, né, as pessoas que precisam. Então, foi muito importante que vocês estivessem aqui com a gente. Então, quero te agradecer, tá? E quero que você esteja com a gente. Né? Se você sentir que deve estar com a gente de novo, a gente abre este momento para você ficar conosco numa outra tarde. Então, foi muito importante a Gabriela aqui com a gente. Obrigada, querida. Gostaria de agradecer também a essa oportunidade, agradecer a toda a produção. Se tiverem dúvidas, é um prazer poder ajudar e compartilhar a nossa solidariedade. E me coloco à disposição. Ok. Então, todos aqueles que mandaram as suas perguntas e nós não tivemos tempo de responder, então será respondido durante a semana, não só por nós, mas também pela doutora. Ela também vai estar em contato com as perguntas e ela manda a resposta para vocês. Outra coisa que eu queria agradecer ao nosso ministério, ao nosso pastor presidente, doutor Elias Cardoso, a nossa missionária Lígia. Eu quero agradecer por essa rica oportunidade de nós podermos estar fazendo este programa. Quero também agradecer ao meu pastor regional, pastor Joel Barbosa, e a missionária Sueli. Agradecer ao pastor André Bueno, que nos chamou para esse trabalho, ao Emerson e todos os meninos da produção, que tem nos ajudado, o pessoal da mídia tem nos ajudado, nos orientado. Então, quero agradecer a todos e um abraço para todos vocês. Sábado que vem estaremos aqui com novidades para que vocês possam ficar bem. E estaremos orando. Mande e some com a gente em oração neste momento, por todas as grávidas, por todo o nosso país. Que Deus venha nos abençoar. Oremos. Queridos irmãos, nós viemos para o momento da oração.
queremos pedir que você venha neste momento orar conosco, clamar conosco, para que o Senhor Deus continue abençoando a nossa nação brasileira, a todos os povos, línguas, nações, etnias, que o Senhor Deus continue estendendo as suas mãos e abençoando o seu povo. Tem chegado muitos pedidos de oração, nós estamos alegres em receber o seu pedido e queremos neste momento orar com você. Eu queria pedir também que os irmãos entendessem o momento que nós estamos vivendo, o momento que a igreja está passando, que é um momento de solidariedade. Você deve abrir o seu coração nesse momento agora e usar os canais oficiais aí para abençoar o povo de Deus com a sua oferta, com a sua contribuição. A igreja está ajudando missionários, pessoas que estão precisando demais da nossa ajuda, da nossa liberalidade, conforme diz Paulo aos Coríntios. Então eu gostaria que você encostasse o seu celular naquele aplicativo que está aparecendo ali na sua TV, no canto da sua tela. Você já vai acessar automaticamente os meios oficiais de contribuição da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Que Deus possa te abençoar, te enriquecer, derramar bênção sem medida sobre a tua vida, que o teu celeiro possa ser enchido com as boas mãos de Deus e que o Senhor possa continuar te ajudando nesse momento e nós vamos continuar abençoando a obra de Deus, amém? Mande seus pedidos de oração. Já está conosco aqui a nossa irmã Edjane pedindo oração pelo seu esposo, que Deus te abençoe. A Isabel Cristina, paz do Senhor, peço oração pela minha família, pelas minhas filhas Ingrid e Letícia e pela própria vida dela. Mais pedido de oração. A Lúcia Silva, ela pede oração em favor do Jefferson, Tiago, Wesley, Rebeca, Joyce, Aline, Márcio, Aline Evelyn, Vinícius, Danilo, Lucas, Daniele, por cura, libertação e pela salvação da alma. Mais pedido de oração, Valdeci Bispo, peço oração pela minha família no Facebook. Os irmãos continuem pedindo oração no Facebook, no YouTube, são os canais oficiais AD Perus. A irmã Sueli Miranda Costa, ore pela minha prima que está gestante, o nome dela é Cláudia Miranda, é gravidez de risco, vamos orar. Pastor André Bueno, oração pela família Bueno e por todos os pastores do Ministério de Perus. A Lúcia Silva pede oração também por todos os profissionais da área da saúde, por todos que estão na linha de frente, assim como os profissionais que operam a segurança pública também. Que Deus possa os abençoar. Quero fazer o meu agradecimento ao pastor Dr. Elias Cardoso, a missionária Lígia Marins Cardoso, a todo o corpo de obreiros do Ministério de Perus, a toda a produção que tem trabalhado com afinco e dedicação para que esta obra possa estar acontecendo. Que Deus te abençoe. Ore comigo nesse momento. Bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Criador dos céus e da terra, por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós, pela tua igreja. Pai, continua estendendo as tuas mãos bondosas, misericordiosas em favor, Senhor, dos profissionais da área da saúde, os profissionais que operam a saúde pública, Senhor, neste país, a segurança pública. Meu Deus, a todos os pedidos de oração que têm chegado, Senhor, através dos meios oficiais, Senhor, AD Perus. Senhor, que a tua boa mão, Senhor, seja estendida sobre as famílias, Senhor, dos teus servos. Que o Senhor continue abençoando de uma maneira ímpar e singular, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor. Aos nossos irmãos, Senhor, da mídia, da produção, a família presidencial, Senhor. Senhor, que as tuas mãos, Senhor, sejam estendidas, trazendo saúde, Senhor, e prosperidade espiritual. Pai, toma em tuas mãos os governantes, Senhor, da nossa nação. Pai, dá a eles, Senhor, sabedoria, usa eles como instrumentos em tuas mãos, Senhor. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor Deus possa abençoar a tua família e a tua casa. Sábado que vem,
programa Gerando Saúde a partir das 16 horas. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus.